do colégio, o mesmo cenário se repete: professor, quadro, aluno, caderno e telefone. No Brasil, a lei é rígida quanto a essa prática, mas a realidade é que não há mais como ignorar a presença desse elemento moderno. Lidar com uma geração altamente conectada requer formas diferentes de pensar as estratégias de ensino. Nesse contexto, será que proibir faz mesmo sentido? Em princípio, parece que a lei deve ter sido criada no sentido de disciplinar a utilização das pessoas por conta da atenção ou desviar a atenção, principalmente das crianças. Então, proibir a utilização do celular dá para entender no sentido de tentar disciplinar, mas se o legislador tivesse pensado um pouquinho mais ou buscado se informar um pouquinho mais, jamais teria pensado nisso, porque é fundamental hoje utilizar a ferramenta, fazer com que os alunos procurem. Os aparelhos se tornaram praticamente uma extensão do corpo de jovens e adolescentes. Logo, o desafio é transformar este possível empecilho em ferramenta educacional. A gente não pode pensar o celular exclusivamente como uma ferramenta que deve ser pedagogizada, mas sim como algo que já faz parte da vida desses estudantes. E isso é algo muito significativo no campo da educação, porque mexe com estruturas de poder estabelecidas há muito tempo. Então, as pessoas que são contra a utilização do celular em sala de aula, elas se pautam muito na questão da autoridade do professor, né? O quanto o celular vai causar uma espécie de alvoroço dentro da sala, como que o professor pode perder o controle da sua turma, ou seja, muitas das vezes a preocupação não é com a ferramenta pedagógica, mas sim com a manutenção de uma certa autoridade. E quando nós partimos para o outro lado, para os entusiastas, né, o celular aparece como um caminho através do qual o aluno vai ganhar autonomia, o aluno vai poder pesquisar por conta própria, vai poder finalmente experimentar a liberação do polo de emissão. O celular, então, para esses entusiastas, seria a possibilidade desses alunos experimentarem uma nova forma de autoria em sala de aula. A sensação de disputar com o mundo de possibilidades oferecida pelos smartphones pode parecer desleal à primeira vista. Acompanhar o ritmo de estudantes que já nasceram em ambiente digital envolve estar abertos para novos desafios e oportunidades. À medida em que, inteligentemente apresentado o celular como um instrumento, como um meio até de absorção e de construção do conhecimento, nas pesquisas, nas participações em sala de aula, acredito que seja um uso também inteligente. Nesse pensamento, o importante é não fazer do celular o protagonista, e sim um recurso. O celular ele pode ter uma aplicação positiva, se ele for bem direcionado, se o uso for conscientizado, ou ele pode ter um uso negativo se o professor se eximir da sua função. O celular ele pode ser tanto uma potência, se for bem usado, se tiver um plano metodológico, um plano pedagógico, se os alunos estiverem imbuídos disso, como pode ser um navio naufragando que o professor não vai ter mais diálogo com seus alunos. O celular pode prejudicar os alunos se eles usarem o celular como algo que disperse, que não esteja envolvido na questão. Na Inglaterra, recentemente, saiu uma pesquisa dizendo que melhorou em 6% o rendimento dos alunos que não usam o celular em sala de aula. Obviamente, isso não é consenso, né? A questão do celular está muito mais, ela gira muito mais em torno da consciência que se tem em utilizar o celular do que propriamente o celular em si. A questão que a gente deve pensar de fato é se eu sou capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque tem pessoas que dizem que são capazes disso e por isso podem ouvir o professor e estar mexendo em outras coisas. Eu tenho minhas dúvidas se isso de fato é produtivo. Se fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você é capaz de fazer bem feito. Então o celular deve ser usado dentro de uma determinada perspectiva, de um objetivo, de uma determinada metodologia. Deve-se criar consciência para o uso do celular. Com certeza, né? Tanto para pedir
alguns jogos da moda, alguns links, algumas possibilidades para jogar com os alunos, para poder buscar às vezes informação que eu não sei, né? E é um gesto de incentivo também para os alunos, né? Eu acho que a gente traz para a nossa prática algumas coisas que eu gostaria que os alunos buscassem também, né? O celular está ali. Eu acho que é injusto você negar para uma coisa muito básica, o Google, como uma ferramenta de pesquisa, de conhecimento, né? Googar o que você não sabe não deveria ser uma vergonha, né? Não deveria ser um problema, deveria ser uma forma de ver potência, de abrir links, né? Você tem N conteúdos. Nós, professores, nunca sabemos de tudo. Uma ferramenta como um Google ou outros recursos da internet podem ser uma ferramenta de você ter janelas de aprendizado, janelas de conhecimento. Eu não proíbo meus alunos de terem celular e nem de usarem celular em sala de aula. O que eu procuro fazer é disciplinar o uso do celular. Recentemente eu dei uma aula sobre Islã e, buscando fugir dos preconceitos que existem em torno da questão, eu pedi que os alunos pesquisassem no celular frases do Corão que falassem de humanidade, de piedade, de respeito, de amor, né? Então, nesse caso, o celular ele teve uma aplicação pedagógica que foi muito positiva. A educação faz parte da cultura de um povo e reflete o mundo que está inserida. Por isso, mesmo diante de prós e contras, o momento é de transição. Com estudos adequados, com adequação do próprio material escolar ao uso do celular nas pesquisas, nas exercitações, nas músicas, em todas as disciplinas é possível a utilização, aí a gente naturalmente evitaria que os celulares ficassem à margem da educação e sim inseridos na sala de aula como um objeto de tamanha utilização. O programa de hoje está chegando ao fim, mas se você se interessa por assuntos relacionados à educação, fica aqui o nosso convite. Quer saber mais sobre outros temas pedagógicos? Acesse o site uva.br/tvuva e conheça toda a série.